aí, cara, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais um dia de muita confusão e desgaste para o Lula. Foi amplamente criticado em vários assuntos e tá com uns problemas sérios para resolver. Quero abrir o vídeo de hoje comentando sobre o clima em Brasília. Ontem vocês devem ter acompanhado, tivemos o julgamento do marco temporal. Quero falar sobre isso, quero falar sobre a tal paralisação, do legislativo, que eu acho que as coisas não são muito bem como vem sendo comentado nas redes sociais. Não é simplesmente uma questão que envolve um embate entre legislativo e judiciário. Tem mais coisas acontecendo. Na verdade, tem uma confusão entre o Lira e o Lula. E a gente vai comentar sobre isso. Quero falar também sobre o Haddad, o receio que ele também está no Senado. E quero mostrar como foi a reação e o que deve acontecer aí, nos próximos dias, os próximos passos em relação à questão do marco temporal. Depois disso, vamos entrar em críticas das mais diversas, tanto por parte do consórcio como por parte da esquerda. O Dilma veio acumulando alguns desgastes. Quero mostrar para vocês algumas coisas que aconteceram ontem, ainda no âmbito do caso da Aniele, mas coisas interessantes mesmo, que inclusive vão nos levar de volta a 2022 e todo aquele apoio que as democracias internacionais, em especial os Estados Unidos, deram para garantir que no Brasil o amor ia vencer e a democracia iria triunfar. Além disso, tem outras críticas vindas da esquerda. Enfim, tem muita coisa, não quero adiantar, porque senão vai ficar sem graça, vocês vão entender por quê. Para depois entrarmos no âmbito da economia. Ontem o dólar voltou a subir, passou de R$5. O cenário futuro para o Brasil é complicado porque está acontecendo algumas coisas fora do Brasil. Além disso, tem a questão da dívida pública que voltou a subir, mas outros indicadores que mostram que o Brasil vem marchando de forma acelerada para o buraco. Ainda tem mais algumas coisinhas extras para depois falarmos sobre Bolsonaro. Algumas notas que saíram ontem falando sobre 2026, falando sobre a direita brasileira, enfim, muita coisa. E vamos que é para tempo de comentar sobre tudo. E vejam só, Lula estica a corda e Lira anuncia obstrução na Câmara. A turma se juntou, falou, não, amanhã a gente vai travar tudo, etc, tudo mais. Obviamente tem essa movimentação. As frentes parlamentares como um todo, assinaram lá um documento, também um Partido Novo, o próprio PL, o Partido Liberal. Só que o Estadão começa a trazer umas informações extras, falando o seguinte: o Arthur Lira anunciou nesta quarta, no grupo de mensagem dos líderes partidários, obstrução na casa. A informação lacônica foi enviada às 10 da manhã, após um dos integrantes perguntar sobre a reunião do Colégio de Líderes, que decide as pautas que irão a plenário. E pela segunda semana consecutiva, o encontro não será realizado. Com isso, também não há projetos pautados para a votação. Integrantes da base aliada do governo Lula entendem que se trata de um boicote de Lira, que está em mais um embate com Lula. E qual o embate? Em relação ao quê? Caixa Econômica Federal, cargos. Lira, diz interlocutores do PP, ficou irritado com a declaração mais recente do Lula, que esticou a corda em relação ao prazo para nomeações e disse não está disposto a mexer em nada agora. Vocês vão ver qual foi a delação do Lula, a gente já vai mostrar. Quando adotou essa postura na reforma ministerial, de querer peitar o Lira, Lula saiu perdendo e teve de ceder mais do que queria. O preço subiu e a fatura ficou muito maior do que se o Lula, desde o princípio, tivesse entregado o que o Centrão pediu. A leitura política da oposição ao grupo aliado ao Planalto foi de que o petista perdeu o timing da negociação. Agora consideram cedo para apontar um desfecho, mas por enquanto nada de votações na Câmara. Mas ontem teve votação. Mas vejam só, o que incomodou o Lira foi essa fala aqui do Lula, foi no dia 25, então 3 dias atrás, ele todo pimpão, falando aí com a imprensa, ali Lula sobre relação com o Centrão. Não estou disposto a mexer com nada. E qual seria essa mexida? Cargos, indicações, fazer mudanças, tirar lá a mulher que está na Caixa, colocar a turma do PP, e não é só o PP, são outros partidos, porque o Lira meio que já tinha feito uma promessa, que ia ter espaço para União Brasil, ia ter espaço para o PSD, ia ter espaço para republicanos. E aí o Lula está se achando o miseravão. Tanto que o Metrópolis fala, presidente Lula respondeu sobre possíveis mudanças na presidência da Caixa Econômica Federal, que tem cargo na mira do Centrão. Aí, no dia de ontem, tivemos mais algumas notícias, depois daquela do Estadão, já às 4 horas da tarde, ali, o bastidor publica, a revolta vai além.
O combinado era que nessa semana Lula iria anunciar as mudanças no Banco Estatal, ou seja, na Caixa. Mas como mostrou o bastidor, o presidente mandou um recado público à Lira, dizendo que só ele pode mexer nos cargos do governo federal. O que não é de bom tom, né? Vai passar um recado, ainda passar um recado via imprensa, eu acho que pega mal. O presidente da Câmara já havia anunciado a líderes do Centrão que Lula havia determinado que as vice-presidências da Caixa não ficariam somente com o PP, mas também com outros partidos. Nomes para os postos já começaram a circular entre o Congresso e o Palácio do Planalto. A turma já estava fatiando o bolo. Fatiando o bolo e o Lula não quis. Eu falei, não vai fazer isso aí não? Então a gente vai causar confusão. O PSD, que já externou insatisfação com o espaço destinado à bancada do partido na Câmara no governo, voltou a cobrar por espaços na Funasa. E aí que a nota diz, ó, a vingança do Centrão foi pegar carona na obstrução das bancadas evangélica, ruralista, devido às votações do judiciário, e aí vamos pegar carona, vamos dificultar, vamos aproveitar esse sentimento dos conservadores, da bancada ruralista, a turma que tá chateada com várias pautas, não é só o marco temporal, tem o meu corpo, minhas regras, tem aquela coisa, né, que deixa esse biruta da cabeça. Não, vamos botar aqui o bonde, porque quando você obstrui, além, né, da questão não avançar e você forçar o Pacheco e o Lira a colocar as pautas de interesse para poder votar, se não for, não vota. Além disso, você faz uma pressão com o governo, que o governo tá com algumas coisas aí urgentes. Tem a questão do desenrola, que entra em termos de MP, o Haddad quer botar pra andar, tem a reforma tributária, e tem outras agendas aí que são cruciais para o governo tentar diminuir o rombo do ano que vem, porque zerar o déficit, pode esquecer, não vai acontecer. No final do dia, o governo até resolveu dar uma cedida para ver se amoleceu o coração do Lira, e aí a obstrução desapareceu. Olha, o governo propõe MP que abre crédito para ruralistas e bancada suspende a obstrução. A bancada que prometeu obstruir tudo. Tá, beleza. Já tinha aprovado, né, o marco temporal no Senado. Mas acho que a obstrução deveria durar mais um pouquinho, porque o próprio Pedro Lupion, presidente da FPA, ele fez lá um discurso duro, um discurso forte, falando que não é só pelo marco temporal, é pelas prerrogativas do poder legislativo de legislar. Então, espero que os ruralistas estejam falando sério, estejam realmente preocupados com o país, preocupados com o que está acontecendo a nível de Congresso, e não seja só um oba-oba para conseguir os seus interesses e depois o Brasil que se exploda, né? Mas tá ali. A oferta para desbloquear a obstrução veio do José Guimarães, do PT. Falou, vamos botar aqui o MP, crédito, Como a oferta beneficiava diretamente a principal bancada que liderava a obstrução, a ruralista, o pedido foi aceito e a manobra foi suspensa. Na sequência, a Câmara começou a apreciar a MP. E aí, a Haddad também já está se movimentando, que está preocupado, que eu estou falando com vocês. Tem a questão da reforma tributária crucial para o governo e tá ali, ó. Além da Câmara, o Senado também preocupa a articulação política do governo. Na casa estão duas das prioridades de Lula para os próximos dias: tributária e o desenrola. O monitoramento do governo percebeu que, a exemplo de deputados, alguns senadores começaram a demonstrar insatisfações, querem espaço. E tem duas coisas que estão acontecendo tanto na Câmara, é a mesma coisa, só que em duas frentes diferentes, que são as disputas pela sucessão das casas. Eu sei que estamos ainda em 2023, eu sei que a reeleição, tanto do Lira quanto do Pacheco, foi em janeiro, né? 1º de fevereiro, mas foi ali durante o mês de janeiro, né? Enfim, o ano nem terminou e já está se falando em 2025. Renan Calheiros está correndo por fora. Renan Calheiros vem fazendo pressão no governo com uma possível CPI da Braskem, porque ele já tem as assinaturas. Outro que está correndo por fora e quer assumir a presença do Senado é o Alcolumbre, e está cobrando mais espaço, está achando pouco que ele já tem, e a Alcolumbre está sentado na CCJ. Assim, se de um lado o governo não quer uma CPI na Braskem que pode mirar na Petrobras e ser um desgaste pro Lula, o Alcolumbre está na CCJ, que é onde passa as sabatinas. Então, o Lula está com dois problemas. Ele vai apoiar quem? Vai colocar um pé em cada canoa? Eu acho que não vai. Então, está preocupado com isso.
Na Câmara tá confusão. Marcos Pereira tá sentado no colo do Lula, crente abafando que vai ter o apoio dos petistas do governo, vai ser o próximo presidente da casa. Do outro lado tá a turma do Lira. Quem tá emplacar o Elmar Nascimento ou alguém do próprio PP. É confusão. E aí vai pra onde? Não sei. O que eu sei é que você abre os jornais, lê as notícias e ninguém tá preocupado com o Brasil. Ninguém não. Tem alguns deputados, mas são minoritários. São os deputados que realmente estavam preocupados com a questão do marco temporal. São os deputados que ainda estão preocupados com outras pautas, que eu acho que não são do interesse do cidadão brasileiro. Eu compro minhas regras, discriminação de coisa ruim e várias tantas outras que podem ser jogadas nos próximos dias. Mas vamos continuar. Teve a votação, votou 43-21 ou 43-23, mas foi isso daí. Quase não passava, né? Se me engano, o PL precisava de maioria simples, mas pelo menos conseguiu mais de 41 votos, né? Para ter certeza. Por 2 votos a mais. Tive alguns senadores que eu acho que votariam a favor, mas não estavam presentes, então talvez exista quórum no Senado. Se uma PL não for suficiente, precisa de uma PEC. Passa do mesmo jeito, mas ainda assim foi mais do que o dobro de votos, né? Que é quem não queria aprovar. E achei interessante aqui uma postagem do Aldo Rebelo, porque ele fala assim, ó, o judiciário arrastou o governo para o pântano e para a derrota no marco temporal. O que se viu foi o PT isolado, diante de um Congresso que descobriu, antes tarde do que nunca, que o congressista presta juramento à Constituição e não ao judiciário. Eu achei interessante quando ele fala, ó, arrastou o governo para o pântano. Isso não é a primeira vez. O governo saiu desgastado, pelo menos perante a opinião pública, e se você olha para o consórcio ele está dividido, a Globo é 100% essa agenda, né? Agenda verde, a Globo é 100%. Mas você vê que, por exemplo, o Estadão acha que essa questão do marco temporal, cara, tinha que manter do jeito que estava. Tinha que manter como estava na Constituição. O judiciário está passando do ponto. E assim como teve aquela decisão lá da Lava Jato, essa última, lembra lá que o ministro deu, ó, esquece aí os acordos. E foi aquela baita confusão e foram amplamente criticados. Só que caiu no colo do Lula. Por quê? Porque os petistas entraram em campo, fizeram algazarra, fizeram festa, como se fosse final de Copa do Mundo, como se o Lula tivesse, sei lá, sido reeleito mais uma vez. Essa questão do marco temporal tá caindo no colo do Lula. Porque, mais do que tudo, agora ele vai ter que decidir. Agora ele vai ter que decidir. Se o Lula tivesse realmente entrado em campo lá atrás, falado pra galera, ó, vocês aí, não legisla, deixa pro legislativo, deixa, fica lá. E não, o Lula não entrou em campo, a turma tá lá, o Lula não tá nem aí para o equilíbrio dos poderes, ele tá preocupado com o equilíbrio dele, nem isso ele tá, né? Tá preocupado de viajar. A temperatura subiu de um lado, o legislativo subiu de outro, e agora o Lula vai ter que decidir. E aí? Se ele vetar, ele vai ser criticado porque vetou. E tem setores da esquerda que são refratários. O Lula vai ter problema com a base. Se o Lula não vetar em sancionar, ele vai brigar também com outra parte da esquerda. Então, assim, ele trouxe a confusão pro colo dele. Agora que ele arca com as consequências. Mas, enfim, tá ali, ó. Lula vai vetar. Diz o Randolph. Lula vai vetar o projeto. Se for aprovado, foi aprovado. E aí o Randolph ainda fala o seguinte, ó. Se for aprovado no plenário, além do veto presidencial, o senador disse que, como a corte rejeitou a tese do marco temporal e a considerou como inconstitucional, entidades podem recorrer à corte que decretará que a lei é nula. Ou seja, Randolph Rodrigues está falando assim, ó, se os zongueiros acionarem o judiciário, é tudo nosso, nada deles, porque o judiciário já falou que é inconstitucional. O Randolph Rodrigues faz um apelo aos zongueiros. Esse é o nível dos nossos legisladores. Aí depois ele volta, né? Depois que foi aprovado, vem chorando. O atropelo do marco temporal no Senado é uma afronta à Constituição Federal e às árduas conquistas de direitos por parte das populações indígenas. Oh, coitadinho. Coitadinho. O senhor Rodrigo Pacheco falou no final. A preocupação do Pacheco, não se enganem, não é com o marco temporal. Ele não está preocupado com isso. A preocupação do Pacheco é a preocupação do Alcolumbre e do Renan Calheiros. Ele já está preocupado com a sucessão. Está preocupado com isso. Ele, inclusive, ele sabe que por Supremo ele não vai mais, mas ele não descarta, quem sabe, uma cadeirinha
no TCU, sabe? Porque, não sei se vocês sabem, o TCU é composto por indicações da Câmara, indicações do Senado, o último do Senado foi a Anastasia, então o Pacheco ele não acharia de todo mal. Até porque vocês acham que o Pacheco tem condição de se reeleger senador por Minas Gerais? Nossa, foi um golpe de sorte, né? Tava no lugar certo, na hora certa, no ano certo. Ele não tem mais chance. O mandato do Pacheco termina agora em 26. Então, ele tem que se preocupar um pouquinho com o seu futuro. Aí é melhor ele conseguir garantir uma coisinha. Então, ele tá preocupado com isso. Então, ele quer vender a ideia que ele é um cara que representa o Senado, representa os senadores, porque ele vem sendo criticado por sua omissão. Ele vem tentando resgatar, né, essa imagem que não cola com ninguém. Mas vamos ver o que o Pacheco falou. Se o Senado aprova o marco temporal hoje, ele não vai estar contrariando uma decisão do Supremo, assim como a pauta do aborto, das drogas? Não, na verdade, esse projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional. É natural que o Congresso Nacional possa decidir a esse respeito, e isso pode, inclusive, subsidiar o Supremo Tribunal Federal em relação ao entendimento quanto a esse tema. Então, é muito natural, não há nenhum tipo de adversidade ou de enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. É apenas uma posição do Congresso, considerando que nós reputamos que temas dessa natureza devem ser deliberados pelo Congresso Nacional. Tá aí, né? Quem não conhece, que te compre. Ontem teve o aniversário de Renan Calheiros, e aí a única coisa interessante dos bastidores da festa tá aqui, ó. Lula vai vetar projeto do marco temporal aprovado pelo Congresso. Os bastidores da festa do Renan. Aí tá ali. Lula não tem outra alternativa a não ser vetar. Para não ficar com batata quente na mão, Lula vai vetar a proposta com argumento que converse qualquer político. Seu eleitorado não aceitaria outra posição do seu governo. Bom, eu acho que o eleitorado no Lula, ele não é homogêneo, né? Ele não é uníssono, ele não está 100% convergente nessa situação. O Lula vai desagradar a sua militância mais raiz, né? Aquele PT mais antigo. A confusão promete próximos dias. E aí, como falei para vocês, o consórcio está dividido. Eu nem vou comentar muito sobre isso, mas a Eliane Cantanhede, o André Trigueiro também comentou sobre isso ontem. Olha o tipo de comentário. Ela comenta a disputa entre Congresso e Judiciário, após a aprovação do marco temporal. Por trás disso, há uma questão ideológica. O Supremo tomando decisões mais de vanguarda, e a bancada BBB, que é boi, bíblia e bala, está querendo garantir retrocessos. Eu espero de coração que, se o marco temporal for derrubado, que, pelo amor de Deus, os indígenas que têm os seus antepassados, onde a Eliane Cantei tem uma casa, ou tem uma fazendinha, todos os imóveis que ela tiver, que o pessoal peça demarcação. Mas que peça? Porque merece. O que a Rede Globo faz é indescritível. Mas vamos lá. Vamos que tem mais confusão. Esse cara Daniele, a questão lá do voo é a parte mais ridícula de todo o caso. Só que tem umas coisas interessantes. Esse caso aqui, a tal assessora que fez umas críticas. Por quê? Aqui é um ponto que corrobora com algumas coisas que nós falamos ontem e algumas preocupações que os próprios petistas têm, né? De o Lula vai tentar consertar, né? A perna bamba dele, que tá meio ruim. Fazer uma cirurgia, não sei qual a doença que ele tá, qual o problema que ele tá, mas enfim. E o pessoal tá com medo da Janja controlar tudo. E aí você vê que, bicho, o que é que tá acontecendo? Porque isso foi uma certa crise. O governo foi criticado. E o Igor Gadelha nos conta que a Aniele demitiu a assessora após reunião com Janja e pressão do Planalto. Vai. Como assim reunião com Janja? O que é que tá acontecendo? Eu achava que o vice era o Alckmin. Entre o Alckmin e a presidência existe uma Janja no meio do percurso. O que é que tá acontecendo nesse país? E o Gadelha diz, ó, Aniele e Janja se reuniram na manhã de terça. O encontro aconteceu por iniciativa da primeira-dama e não foi registrado na agenda nem nas redes sociais de ambas. Segundo o integrante do Planalto, Aniele resistia em emitir auxiliar. Até então, considerada uma das assessoras mais próximas da ministra. Mais próximas da Aniele. E a Aniele é uma das ministras que aquela ala da esquerda mais raiz, que eu digo para vocês, critica. Porque fala, ali ó, a esquerda, eles falam a esquerda ongueira, a esquerda, eles não têm um termo que é esquerda compatível. Se algum dia você se deparar com algum petista falando em esquerda compatível, saiba que é essa esquerda progressista, ligada a essa agenda globalista, agenda da ONU 2030, imperialismo,
todos esses ismos, né, e adjetivos que eu venho tentando contar para vocês. Aí, olha que engraçado, né? Bem rapidinho esse daqui. Só para mostrar a hipocrisia do Randolph, né? Não custa mostrar como é a cabeça, né, dessa turma. O Randolph compartilhando a notícia do Estadão que falava que a Aniele usou o avião para, né, ir lá ver o jogo e participar de um ato. Fiz o L para isso mesmo. Para que a notícia seja de que uma ministra utilizou o avião da FAB para trabalhar, não para transportar substâncias ilícitas. Aí o Randolph tomou um fact-checking, que até saiu notícia depois do fact-check, que fala assim, o senador mudou de opinião sobre o tema. No dia 6 de maio de 2020, no governo anterior, ele declarou textualmente que considera o uso de aviões da FAB por autoridades e ministros um escárnio. E tá aqui, ó. A utilização desenfreada de aviões da FAB por autoridades é um escárnio? Não importa se é presidente, ministro, presidente do Senado, Câmara, o dinheiro público deve ser respeitado e não basta restringir para alguns, tem que cortar para todos. E aí? Um hipócrita, né? Mas isso aqui também não é tão importante. Isso daqui é. Essa é a assessora da Aniele. Eu falei, nossa, eu não acredito. Quem poderia imaginar? A esquerdongueira sendo revelada. Ela estava pessoal no Twitter ver a postagem, porque o Romulus Maia postou. Romulus Maia não é um cara da direita, já falei para vocês algumas vezes. É o cara do Duplo Expresso, né? Ele tem um canal dele, jornalista. Aí bota ali, ó. Não dá para dizer que ele não tem sorte. Justo na hora de enfrentar o lobby das ONGs, vê a calhar que um dos zongueiros colocou os pés pelas mãos. E ele colocou ali a nota do Brasil Office, né? Que é o Washington Brasil Office. Dando aqui um zoom, ficando melhor. Estamos nos reunindo com senadores, deputados e também membros do Departamento de Estado em Washington. E essa reunião era para fazer o quê? Nosso objetivo é fortalecer o sistema democrático brasileiro, buscando reconhecimento sobre a eficiência e a confiança do nosso processo eleitoral. Eu não vou colocar aqui a notícia do Financial Times contando, né, como os democratas ajudaram a garantir a democracia no Brasil. Não, a democracia venceu, derrotamos Bolsonaro, né, Bolsonaro golpista. E já falei sobre o pessoal do Washington Brasil Wolf algumas vezes. Quando você olha os parceiros, inúmeras ONGs, inclusive as ONGs do Soros. Quando você olha os seus embaixadores, Jean Willis, do VVA, Daniela Mercury. Quando você pensa também no Washington Brasil Office, esse tipo de reunião, a primeira vez que a gente comentou sobre essas reuniões foi no final de março de 2022. Acho que foi dia 25 de março. Eu acho que foi. E foi uma nota que eu encontrei da Comissão Arnes, falando, não, tivemos aqui a reunião. Na época não foram nem com os senadores, nem com os deputados. Foi uma reunião prévia. Foi a reunião que começou a desenhar esse movimento que foi crescendo ao longo de 2022 para garantir a democracia. Tudo pelo amor, tudo pelo amor. E a reunião falava, não, membros da Comissão Arnes, com o artigo 19, com a Conecta, acho que era a Conecta que estava, a Fundação Perseu Abramo também estava, né, os intelectuais do PT. E aí falava, não, estamos aqui organizando. E quem cuidou, né, de organizar esse evento, este encontro, foi o Washington Brasil Office. Aqui foi o Washington Brasil Office de novo. No dia 8, o Biden falou alguma coisa, fez um tweet na época, no dia 8, mas não sei se vocês vão lembrar. Teve também uma declaração conjunta de parlamentares americanos com parlamentares brasileiros contra o que estava acontecendo, né? A favor da defesa do Estado Democrático Brasileiro. Quando aconteceu isso, se eu não me engano, foi no dia 10 de janeiro que saiu uma nota do Estadão repercutindo esse comunicado em conjunto, né? Parlamentares do Brasil com parlamentares dos Estados Unidos. E a nota do Estadão deixava claro que esta iniciativa também foi graças ao Washington Brasil Office. E eu faço questão de comentar sobre tudo isso para quê? Porque assim como a gente está discutindo no Senado, na CPI das ONGs, toda essa interferência internacional, essa pressão internacional para tentar moldar o Brasil, você vê que no governo Lula, olha quem que está aí.
Olha quem tá dentro do governo Lula. Vejam como são as coisas. Então, assim, discutir sobre soberania nacional é mais do que urgente. É mais do que urgente. Quando a imprensa faz piada com os bolsonaristas, né? Os patriotas, o patriotismo é mais do que urgente. É mais do que urgente. Não sei nem como descrever. São, assim, discussões totalmente atuais. Patriotismo, soberania nacional. É o que a gente tá tendo que lidar. Esse daqui é o que a gente acabou de saber agora. Quantas outras assessoras, assessores, secretários do segundo, terceiro, quarto escalão que a gente sequer escuta falar, mas que tem ligações com esses grupos? É quem tá aí agora na administração pública. Vejam como são as coisas. Vejam como são as coisas. Na era Bolsonaro, você podia até reclamar que as indicações dele não era nota 10. Mas uma coisa era certa. Esse tipo de grande funcionário, né, público, que tem muito a acrescentar, isso aqui você não achava. Realmente, o governo Bolsonaro era muito ruim. Gente desse quilate não aparecia. E, além dos nossos zongueiros internacionais, também temos apoio dos nossos grandes capitalistas, nossos grandes burgueses nacionais. Vejam só como são as coisas. Danilo Thomas, outra pessoa de esquerda, mas esquerda. Daqueles que, quando trata de Bolsonaro, é na histeria. Nós por nós, que eu saiba, os Setúbal, né, são brancos paulistas, donos de uma holding que, entre outras coisas, tem o maior banco do Brasil. E ele tá falando sobre o quê? Setúbal, maior banco do Brasil. Ele tá compartilhando um cara ali que colocou um print da Marcele, né, que foi a assessora da Daniele, que foi demitida, essa que a gente acabou de falar, um print dela de 28 de dezembro de 2020, que ela disse que ela foi uma das 31 lideranças do Brasil selecionadas no edital Caminhos da Fundação Tide Setúbal, da nossa gloriosa Neca Setúbal. Setúbal, sim, um dos donos do Império Itaú Unibanco. A Neca Setúbal, inclusive, tá no conselhão do Lula, né? E é assim, ó, com a Marina. Sim. Se vocês pesquisarem matérias de 2014, Brasil dos 47, Blog Cidadania, Jornal GGN, Revista Fórum, Diário do Centro do Mundo, você vai encontrar inúmeras notas criticando a Marina por essa ligação, por essa proximidade da Marina com Setúbal. Mas olha só, né? Agora tá tudo de boa, tá tudo bacana. O Haddad também, viu? O Haddad também gozava, né? Do apreço do Setúbal. Era meio criticado pela esquerda naquela época, né? Mas agora tá tudo de boa. Agora tá tudo liberado. E é também mais o que eu reforço com vocês, né? Que olhar este governo Lula apenas com aspecto foro de São Paulo comunista. Gente, tem isso? Tem, mas sem sombra do Lula continua adorando Maduro, Argentina, os Kirchner, né? A turma lá da Eurásia. O Lula continua adorando todos, mas na bola dividida, tá aí, ó. Esse é o norte do governo Lula. Mas vamos continuar. Essa nota do Estadão eu achei muito interessante também. E mais algumas coisas que aconteceram no dia de ontem. Eu falei que eu não queria adiantar nada lá na introdução. Por quê? Começa a aparecer na imprensa algumas teses, algumas coisas que você vê que... Você vê não, né? Porque uma parte das pessoas não acompanha. Mas como eu acompanho diariamente, você vê e fala, olha só, a imprensa está começando a utilizar certas expressões que não apareciam no debate público. Grupos que, basicamente, agiam, assim, diante dos olhos de todos, mas ninguém falava, ó, vocês são isso. Nunca chamava pelo nome. É tipo Foro de São Paulo, né? Aí lá, todo mundo ficava quieto. Não, ali nem existe. Eu chamava de teoria da conspiração. Igual que a lacração, quando você falava lacração, marxismo cultural, você lembra? Não, isso é maluquice. Teoria de doido. Não que existe um não existe isso não. Hoje, falar de lacração woke é a coisa mais comum do mundo. Tá no mundo inteiro. Aí tá ali, ó. Por prejudicar o governo, a assessora demitida não teve proteção nem dos identitários. Na hora que eu li a manchete, eu falei, identitários? Olha os termos que já estão começando a aparecer nas manchetes. Então,
Olha só, a própria imprensa já está começando a dividir a esquerda, nem dos identitários. Ah, então assim, tem algumas alas, inclusive olha só que interessante. Em um governo de esquerda, que se considera inclusivo, Marcelo foi vítima de uma certa soberba ilusória que alguns integrantes do movimento identitário tinham até esta terça, de que deveriam ter prerrogativas em relação ao resto da sociedade devido a um passado histórico de violência, privações e preconceitos por diversas coisas, a que se desdobrou em desigualdade social. Ao acreditar na imputabilidade, era uma quimera. Desculpa, acreditar na imputabilidade era uma quimera, não era mentira, era um sonho. Marcelo não caiu por desvios de recursos ou qualquer irregularidade, mas por um brutal erro de cálculo político. Achar que uma despretensiosa postagem em redes sociais dentro de um avião estatal ficaria anônima, impune. E isso não aconteceu. A moça virou uma unanimidade nacional de estupidez. Ela começou a ser atacada por todo mundo, inclusive de gente do centro, da esquerda e também vocês que perguntam, né, por que o consórcio não fala de extrema esquerda e da extrema esquerda? Você vê como os ares estão mudando? Até a extrema esquerda agora começou a surgir nas notas da imprensa. Foi ridicularizada e idiotizada até que sua queda foi anunciada para que sua chefe, a ministra, né, Aniele Franco, fosse poupada do desgaste. Nem mesmo vozes do movimento identitário se levantaram por Marcele. Existem duas críticas ao chamado identitarismo, que nem aparecia na imprensa, agora já existe, já virou ismo, e já está falando, ó, uma crítica à direita, ó, nós existimos, que considera esse tipo de movimentação autoritário, uma maneira de se conseguir mais poder por meio da vitimização. E, olha só, os identitários também sofrem críticas da esquerda, ou seja, existe mais de uma ala na esquerda. Os identitários são acusados de desistirem da luta contra o capitalismo e buscar se integrar ao sistema, seja por meio de cotas, mudanças de linguagem, direitos especiais. O filósofo tido como ultra-esquerdista, Paulo Girardelli, por essa razão, considera o movimento de direita. Tinha que ser um ultra-esquerdista, né? Os valores identitários, por outro lado, estão na moda, estão em Hollywood, novelas, tipo de conversa que temos em público, virou quase uma norma de comportamento para certas celebridades em busca de fama. É a agenda woke. Outra coisa que eu achei, engraçado, né? Sei lá, eu cheguei numa conclusão que eu entendia, assim, o conceito. Eu muitas vezes não fico preso ao conceito. Quando a pessoa fala, é isso. Eu tento entender o que a pessoa está falando. E quando eu via... A primeira vez que eu vi falar desse conceito não foi nem o Olavo. Foi o padre Paulo Ricardo. Falando de marxismo cultural. Eu falei, pô, isso é marxismo cultural, né? Revolução cultural, interessante. Depois eu vi o Olavo. Hoje, eu entendo. Eu falei, pô, esse conceito realmente é muito bacana. Porque quando se fala em marxismo, todo mundo sabe um tiquinho, já ouviu falar sobre luta de classes. E quais eram as classes? Era a burguesia versus o proletariado. Essa era a tensão que tinha na sociedade. Quando você fala de marxismo cultural, eu acho que isso encaixa muito bem. Por quê? Porque agora é algo ligado à sua cultura. É como se você se identifica. Deixa de ser o capitalismo, o burguês versus o proletariado, para ser essas questões, né? Cotas, gêneros, linguagens, pronomes, né? Como eu me sinto, etc, tudo mais. Você fala, nossa, realmente isso faz muito sentido, né? E que a imprensa tratava como uma tremenda maluquice. As campanhas de cancelamentos promovidos pelos integrantes desse tipo de movimento também têm causado certo ressentimento de parte da sociedade. Um clima de certo receio de que, caso se descumpram as regras ditas e não ditas pelos militantes, né, a consequência pode ser avassaladora. Mas, nisso tudo ficam duas lições para Marcele. A primeira fortalece a sua tese. Como não tem a proteção e o poder, por exemplo, de um homem rico e bem articulado como o Juscelino, né, que tá aí até agora, o Juscelino não apronta todo mês, não acontece nada. E a outra lição é que a tolerância pelo identitarismo das pessoas tem um limite, mesmo de quem diz que apoia os mais fracos. O erro da moça acabou por prejudicar o governo Lula e isso seria inadmissível. Não atrapalha o Lula. Atrapalha o Lula ainda é mais não atrapalhando, é mais importante que a agenda identitária. E antes de mostrar sobre não atrapalhar o governo Lula, tem uma postagem interessantíssima de ontem.
Olha outra coisa que eu falei pra vocês várias vezes nos últimos meses. Eu falo, gente, o Brasil, ele tem uma tendência a seguir o debate americano com um certo atraso de 2 anos. Eu falei isso, eu falei, ó, lá atrás, Estados Unidos estava meio satisfeito com o establishment. Vem um outsider, vence, começa as discussões, que era a questão do Trump. E quando aconteceu no Brasil 2 anos depois, as pessoas insatisfeitas com o establishment, vem o outsider, leva, Bolsonaro. Tem muito mais similaridades. Estou sendo aqui para ser de ligeiro. Depois, temos que defender a democracia. Democracia não é democrata. Foi o caso do Trump. Passados 2 anos, o que foi as eleições de 2022? A defesa da democracia. Depois você vê lá, quando perde, o caso do Capitólio. Quando passa aqui, confusão do dia 8. E aí o que eu tô vendo batendo na tecla? Falando, ó, pessoal, quando você olha o debate público nos Estados Unidos hoje, quais são as discussões? Soberania nacional, reindustrialização, emprego, tentar trazer de volta. Você vê o Biden tava lá com um bonezinho, reunião de sindicato, agenda verde, batendo na tecla do SG. Veja que mais está crescendo no debate. O Trump ele deve levar as primárias. Mas quem vai dar rasteira no DeSantis daqui a alguns dias, que é governador, tá com a máquina na mão, é o Vivek. Com qual discurso? O discute anti-agenda SG, a favor da soberania nacional. Então, eu venho batendo na tecla falando, ó, eu acho que no Brasil o movimento que vai vir é esse. Vai se repetir. Eu acho que é a direção, o norte, que eu acho que a direita deve começar a entender e traçar. E aí você vê a imprensa brasileira começar a pontuar este assunto. Que até então, quando foi que você viu alguma nota? Quando foi que você viu algum jornalista falar de identitarismo? Até dentro da própria direita. Eu conto um monte de maluquice pra vocês, porque eu fico vendo as discussões. Pra vocês, eu tento não consumir o conteúdo da direita. Porque eu sei mais ou menos o que a galera pensa. Não que não vai acrescentar nada, sempre acrescenta. Mas falo, não, deixa eu ver o que aqui tá aqui, o fora da curva. Não, o que não tá na percepção das pessoas. Pare e pense nisso. O assunto tá crescendo. Não é a primeira nota, na verdade, que fala de identitarismo. Essa semana passada, trouxe uma da Folha de São Paulo falando sobre isso. Mas vamos continuar. Atrapalhar o Lula? Inadmissível. É inadmissível atrapalhar o Lula, né? Você vê, ó, Marcelo Rubens Paiva. Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, pior de tudo, pauliste. Escreveu a assessora de Arielle, Marcela Idiotti. Além de ser ignorante, comete coisa absurda. Sou descendente de europeu, não tem graça alguma e é crime. Aí ele criticou, né? E aí a crítica dele em relação à assessora, nossa, reverbera. Por quê? Porque as pessoas estavam pegando o post do Marcelo Rubens para falar, olha só, olha, até a esquerda está criticando. Ou seja, estava usando ele de porrete. Ele estava atrapalhando o Lula. Aí falaram para ele isso. O que é que ele fez? Apagou o post. Apagou o post. É o nível que as coisas estão na esquerda, né? Apaga. O cara tá ali dizendo, o cara se sentiu ofendido, falaram que ele tava errado, ele apagou. Aí ele voltou pra fazer isso daqui, ó. Chamar um amputado que nunca escondeu a sua deficiência da capacitista é um oportunismo político. Não caia nessa. Gente, o Lula só não tem um dedo. Querer falar que o Lula... que o Lula sabe o que é uma deficiência. Gente, um dedo a menos. Isso é sério. Você vai comparar isso daí com quem, sei lá, é tetraplégico, por exemplo, que precisa de um andador. Você vai comparar isso a não ter um dedo. Olha o nível da passada de pano. Olha o nível do gado petista. E ele tá falando isso por quê? Outra coisa que eu falo pra vocês. Ó, quando um veículo de imprensa fala, beleza. Mas quando todos os veículos falam sobre alguma coisa, meu amigo, pode ter certeza que é porque deu ruim. Deu ruim. Saiu na Folha, saiu no Estadão mas valeu. Influenciador com deficiência que esteve com Lula na posse critica a fala capacitista do presidente. O Estadão. Influenciador que subiu a rampa do Planalto na posse critica a fala de Lula. Erro capacitista. E além de Folha, Estadão e a Globo. Até a Globo. Fala de Lula sobre os de andador, gera críticas de entidades e até da base aliada. Deu ruim, né? Tá dando desgaste, né? Por isso que o gato tá aí em campo.
E para você ver que realmente causou desgaste, o Globo nos conta que o senador Flávio Bolsonaro compartilhou o vídeo e questionou se o autor da declaração fosse o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se haveria repercussão maior sobre o caso. Até a Globo falou isso. Eu acho que o Lula está sofrendo. E outra que também se encaixa, o que eu falei com vocês, quando saiu aquele editorial do Estadão, Lava Jato 2.0. Eu falei, eu acho, vendo o que está acontecendo, que os ares estão mudando. Isso significa que o Brasil vai dar certo? Isso significa que os poderes vão voltar a se equilibrar? No equilíbrio de força? Não. Mas é um início, é um começo. Eu ainda acho que vai levar muito tempo. Eu ainda acho que a temperatura vai subir mais. Mas eu não tenho dúvidas que os ares estão mudando um pouquinho. E acho também que se você para analisar, de quando acabou as eleições no ano passado até o momento, eu acho que Bolsonaro está no melhor momento dele, sem fazer nada. Porque é tanto desgaste pro governo Lula. Gente, o que é que vocês ouviram falar de Bolsonaro nas últimas horas? Vai ter mais confusão, pode ter certeza. Pode ter certeza. Quando tiver a delação do Cid, vai voltar. Mas o que vocês ouviram falar de Bolsonaro? Nada. Tá no melhor momento. E eu acho que se tanto o Bolsonaro quanto a turma dá direito de se organizar, acho que o Bolsonaro até mais porque ele tem um capital político. Ainda coloca uma pressãozinha em tudo que tá acontecendo, aumenta o preço, né? O próprio Lira vai lá e fala, vou aumentar aqui meu preço, vou aumentar meu passe pra tentar acalmar as coisas aqui pro Dilma. Lula faz mandato intuitivo e cheio de vontades e não conseguiu pacificar o país. 9 meses incompletos e o William Vac está escrevendo coisas como essa. Como vem fazendo cada vez mais, Janja zelosamente guardará o espaço à volta do presidente. Esse espaço não é meramente físico e tem incluído também quem o presidente ouve. É quem comanda o governo. A credibilidade e a estabilidade que Lula promete aos agentes econômicos têm sido recebidas por eles com a expectativa de juros futuros mais altos e com a resignada certeza que terão mais e não menos impostos. Além da teimosa postura de confrontar o governo com a questão fiscal, acentuada pela dúvida se as autoridades estariam outra vez seduzidas pela criatividade contábil nas pedaladas no trato das contas. No geral, se era mesmo uma vontade de Lula pacificar o país, até aqui ela não se cumpriu. Ao contrário, a divisão que saiu das urnas aprofundou-se e não diminuiu. Aí vem um bloco de cidadania, né? Os blocos petistas, ó. Veja o tom. O primeiro foi das 9h56 do dia 26, né? E os outros dois de ontem. E teve mais postagens. Então, olha a quantidade de postagens de um blog que deveria trazer as notícias da esquerda. Olha a quantidade de notícias chamando a esquerda pra terra. Parem de criticar o Lula. Gente, as coisas não estão boas. Olha como tá... Acho que serve pra medir a temperatura. Quando as esquerdas... Quando as esquerdes... quando as esquerdes entenderem que quando Lula e o PT estão sob ataque, todos os progressistas e trabalhistas deste país também estão sob ataque. Leia progressista identitários, wokes, leia trabalhistas, esquerda raiz, comunistas, ala mais nacionalista da esquerda. Ele tá falando, vocês aí, esses dois grupos, se o Lula sofre, vocês dois sofrem. Ele tá pedindo a união da esquerda. Para vocês aí que digam, não divida a direita. Vocês já viram a esquerda brigar entre si? Já. Vocês não estavam falando isso. Se você for mesmo de esquerda, põe a cabeça para funcionar e lembre-se do que houve após derrubarem a Dilma e prenderem Lula. Não ajudem militontos a destruir o país de novo. A quem pergunta aos irmãos Bolsonaro porque a família, ele não usou a família, não, pior, parou de atacar Lula, eles respondem que a esquerda caviar está fazendo isso por eles e com mais ferocidade. Parem de dividir a esquerda. Olha o que está acontecendo, Caos e confusão. O Dilma não sabe o que fazer. E como eu tô falando, como ele trouxe a decisão do marco temporal pro colo dele, ele vai desagradar alguém. E eu sei que ele vai desagradar os
trabalhistas, comunistas, esquerda raiz, nacionalistas, chama do que você quiser. Ele vai desagradar essa ala. E vai dar confusão. Porque essa ala é ela ligada a sindicato. É ela ligada aos movimentos de rua. É quem pode realmente, né, ir em campo para dar sustentação para ele. E ele tá brincando com quem não devia brincar. Mas é bom assim. É bom assim. Aí vamos lá. Mais confusão. Lula diz que o país não oferece risco, mas queda no investimento externo chega a 36%. Não tem, não. 36%. De acordo com os dados mais recentes do Banco Central, a retração dos investidores do exterior vem se acentuando desde o início da gestão. Os aportes externos líquidos, que é quando você desconta a retirada, na produção registraram a queda de 57% em relação ao mesmo mês de 2022. Nos 8 primeiros meses do ano, o tombo em relação a 22, que ficou em 28% no acumulado de janeiro a abril e em 32% até julho, chegou a 36%. O saldo passou em 59,2 bilhões de janeiro a agosto do ano passado, na era Bolsonaro, para 37,9 bilhões em igual período em 2023. Saudade do Jair, né? Saudade do Jair, né? Dívida pública federal bate recorde e ultrapassa 6,2 trilhões. E não é qualquer recorde. Esse foi o maior valor registrado na série histórica do indicador, iniciado em 2004. A gente não sabe, ainda não era, né? Mas desde 2004, desde que começou a registrar, nunca o Brasil teve uma dívida tão grande. O Lula conseguiu, em menos de um ano, 9 meses incompletos. O governo Bolsonaro, em relação à dívida, foi o que entregou o mandato com a dívida menor do que quando pegou. E eu acho que nenhum outro governo fez isso na história. Reduzir, né, a dívida. Que ninguém fez. O Lula quebrou o recorde. E isso daqui é feito cascata. Porque começa a passar a imagem para o exterior que o Brasil não tem condições de honrar as suas dívidas. Logo, a turma não vai querer colocar dinheiro aqui para comprar os títulos da dívida do Brasil. Vai tirar. Vai ficar sem investimento. E aí, para o Brasil conseguir ser atrativo, o Brasil vai ter que aumentar a taxa de juros. E taxa de juros, você sabe como é que funciona, né? É a sua parcelinha mais cara. É a sua parcelinha mais cara. É isso que as pessoas comuns têm que saber. A sua parcelinha vai ficar mais cara. E aí? E também falta espaço no orçamento, né? Porque pagar os juros da dívida faz parte aí do orçamento da União. Ih, rapaz! Fechar o déficit em 0 ano que vem? Meu Deus do céu. Confia. Hashtag confia. O temor do mercado depois do dólar voltar a bater a marca de 5. Tá com medinho, é? Dólar acima de 5. Petróleo chegando nos $100. Gasolina, diesel subindo. Meta fiscal desacreditada, Federal Funds em 5,5%, né? Lá o FED dos Estados Unidos. E podendo subir mais, tornando mais atrativo colocar o dinheiro nos Estados Unidos que no Brasil. Você vai ter que aumentar o juros no Brasil. Inflação americana de 10 anos em 4,6%. Será que nessa conjuntura toda o Copom realmente vai entregar mais 2 cortes de 0,5%? Até o final do ano? Acho que não, eu acho que não. Lula quebrou o país. E agora o ponto é o seguinte, Lula quebrou o país, e agora? As pessoas querem solução. As pessoas não querem um discurso, né? A pessoa quer o discurso do sonho. E agora? E agora, parlamentares, os representantes, o que vocês têm a oferecer às pessoas? As pessoas estão com medo. Confiança da indústria recua em setembro. Não só em setembro, são 3 meses de baixa. O pior patamar desde julho de 2020. O pico do Mandetta. Lula! O que está acontecendo, Lula? Além disso, segurança pública, caos. Onda de violência na Bahia. Meu, não sei nem como escrever, né? 4 bang-bang. Ônibus queimando. Só ontem. E nesse meio tempo, segurança pública comandada por Dino é a área do governo com a pior avaliação entre os brasileiros. E aqui até para ter uma média de quantos petistas existem, né? É 20%. Que é quem considera o desempenho do governo na área, segurança pública como ótimo, 20%, né? Os petistas.
16% como bom. Isso é os isentão, só pode. Ainda que seja petista, 36%. Por outro lado, o resto da população, 47%, acha que é péssimo, 9% ruim e 39% tá regular. Tá horrível para 56% da população brasileira. E é um discurso que tá, assim, tá na mão da direita. É só surfar. Sempre esteve com a direita. Embalagem de produtos no mercado encolhe, mas o preço continua o mesmo. Lula, faça alguma coisa. Pedido de recuperação judicial batem recorde em agosto. O número é o maior deste ano. E a recuperação judicial, né? Falência aumentou 32,4% perante julho. Lula, faça alguma coisa. Ele fez. Aqui a preocupação do Lula, ó. Ana Moser ganha quarentena de R$41 mil por mês. Sabe por quê? Porque o órgão colegiado reconheceu conflito de interesses. Vai que ela tem muitas informações secretíssimas. Confia, né? A parte do esporte. Nossa. Meu Deus do céu. Isso aqui, normalmente, quarentena é pra fazenda, minas, energia, os ministérios, que é uma coisa assim, mas tudo bem, né? Vamos, o Lula tá preocupado com seus amigos. É a Petrobras, que não explora a margem equatorial, porque o Lula não deixa nem a Marina, nem o cara cabeludo do Ibama, que tá aí na onda dos cataventos. Agora leva o MST. Aí eu te pergunto, o que é que tem a ver MST com Petrobras? Eu não sei. Eu realmente queria entender qual a relação do MST e a Petrobras. Quem puder me explicar, eu vou ficar muito... O que é realmente... Eu não consigo nem pensar numa piada pra fazer. Eu queria ter uma piada. Falar, não, sei lá, vai invadir os postos de petróleo da Guiana, da Venezuela, isso? Vai ensinar a invadir postos de petróleo? Eu não sei nem que piada fazer pra falar disso daqui. Isso daqui não é piada. Tá estranho as coisas no Brasil. Tá estranha as coisas no Brasil. Falei no início que eu não queria adiantar nada. Porque senão você vai falar que é maluco, você vai ficar muito agoniado. Vocês vão ficar agoniados para ver esse áudio aqui. Se liga. Porque em todos os golpes que você vê na história, vão as Forças Armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Sim. Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem. Era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara isso que foi condenado agora a 17 anos. O perfil dele, quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir a Brasília. Eu tive com algum, quer dizer, assisti alguns deles lá naquela noite, eram pessoas sem a menor expressão, me desculpem. Lá haviam senhoras, haviam pessoas jovens. As senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá fazer quebra-quebra como se pudesse mudar o resultado das eleições. Agora, não se viu uma nota de nenhum comando militar. Uma nota de um general, uma nota de ninguém da reserva. A postura das Forças Armadas foi uma postura absolutamente irresponsável. O ministro da Defesa tá falando que não teve nenhum golpe. O que aconteceu no dia não foi golpe de jeito nenhum, foi uma baderna. Foi vandalismo. Fiquei surpreso, viu? Vou mandar esse vídeo pra vocês lá no canal do Telegram. Mostra aí pras pessoas. E eu me deparei também com essa postagem. A nova república acabou. E não temos nada para colocar no lugar. As pessoas querem soluções. Gente, essa postagem não é aleatória. O Vladimir Aras, ele é parente do Aras. Era do Ministério Público. Além da UFBA, ele também dá aulas na IDP. A IDP é bem famosa. Não vou nem falar quem... Por quê, né? Espero que vocês saibam por quê. E tá aí. Não é da ala bolsonarista, mas nem de perto do Ministério Público. Ou seja, é um cara conhecido aí no judiciário que tá falando isso. O clima no país tá ruim. E você tá vendo alguns comentários surgindo, dia sim, dia também, né? Para o Vladimir Aras estar falando isso, eu acho que muitas outras pessoas também estão comentando. Isso significa que o Brasil vai melhorar amanhã? Não, acho que vai demorar ainda. Mas os ares estão diferentes, né? A posição do vento mudou. E vamos que tem mais, vamos falar dele. Jair Messias Bolsonaro.
Nas últimas horas, o Globo soltou 3 notas interessantes. Outros veículos também soltaram, mas eu peguei da Globo, né? A Globo foi bem honesta nas suas notas, fiquei bem surpreso, de coração mesmo. Tá ali, ó. Eduardo responde à alfinetada de Zema em Bolsonaro sobre não ter parente na política. Fomos eleitos. Bem justo, eu falei, nossa, tratou com certa justiça, né? Eduardo responde, Eduardo não atacou o Zema. Eu falei, meu Deus, Eduardo não atacou o Zema, foi só uma resposta. O que é que está acontecendo com a Rede Globo? Vocês estão muito moderados, viu? Calma, Rede Globo, tá muito moderado. Aí traz o tweet do Eduardo Bolsonaro, que ele fala, ó, vamos unir a direita, família para lá, negócio para cá. A propósito, eu e meus irmãos fomos eleitos, e bem eleitos graças ao Jair Bolsonaro. E Eduardo coloca ali a nota do R7 falando, ó, lojas da família Zema são flagradas abertas em meio ao lockdown. Então assim, parece que Zema dá um tratamento diferenciado, né, para a família dele. A outra nota, insosso e malandro. Carlos Bolsonaro se une a Eduardo e reage. Foi, nossa, reage. Não é ataque também. O pitbull do Bolsonaro não atacou ninguém. A Globo tá mudada, viu? E reage à alfinetada de Zema sobre não ter parente na política. Eu falei, nossa senhora, o que é que está acontecendo na Globo? E aí a Globo tá se referindo a um tweet do Carlos. Ao invés de olhar a nota, né? Vamos olhar o tweet. Vamos ver o tweet todo. Tá ali, ó, mostrar mais. A gente vai ver o mostrar mais. O Carlos coloca uma reportagem da Itatiaia, que tá ali, ó. Apesar de nós termos 320 mil seguidores públicos, não tenho nenhum parente, família para lá, negócio para cá, coloca a fala do Zema. E aí o Carlos começa falando o seguinte. É cristalina a união do Partido Novo com o MBL nas principais capitais do país há um bom tempo. Há um bom tempo mesmo. Sabe um caso muito bacana? Vocês lembram quando aquele André do Rap foi solto? Vocês lembram que teve um cara do Novo? Um cara do Novo que falou umas coisinhas? Será que ele só era ligado ao Novo? Ou era ligado a mais algum grupo? Não sei, né? Só tô perguntando. Pra depois Chico Linguiça não ficar chateado. O jet escorregadio e sorrateiro de irem se achegando tornou-se óbvio de um tempo pra cá. Nota-se facilmente no Rio de Janeiro, São Paulo, tudo bem. Que sejam felizes. Aí o Carlos continua. Sempre foi muito fácil ver os movimentos de uma investida daquela direita, né? Que diz que quer unir a direita, que apoia a Agenda 2030 da ONU, a liberação de determinadas situações. Só que enquanto essa turma fala disso, né? De unir a direita e defende umas pautas malucas, essa turma mantém um silêncio visceral quando deveriam se mostrar. Quando tem alguma confusão, quando tem mentiras sendo propagadas contra Bolsonaro, quando tem um ataque às liberdades individuais, você vê que ninguém aparece. Né? Lutar contra... Ninguém aparece. Tentando ganhar simpatia dos que têm outras convicções. Se tiver que ser que seja, mas ser honesto com as pessoas seria o mínimo a se esperar destes grupos, que mais uma vez são rastejantes quanto a seus métodos, tentando ganhar simpatia de um lado, sempre tripudiando o semelhante. Isso jamais faz parte do feitio de boas pessoas. Agora, o insosso e malandro governador de Minas traz consigo uma colocação ardilosa, digna de João Dória, aquele que pede desculpas a Lula depois de sempre ter usado Bolsonaro. Novamente, distorcem a realidade e são mais baixos do que jamais pensei que pudessem ser, usando o padrão de atacar de forma pueril a família de aliado, como sempre fez a imprensa, para atingir seus verdadeiros objetivos. Eles sabem que tal técnica funciona para muitos. Atacar a família acontece bastante quando não parecem gostar muito dos seus e acabam usando essa baixeja digna de um malandro com cara de pastel. Todos temos que amadurecer e talvez ceder, a depender do caso, se quisermos ter uma aproximação. Isso aqui eu concordo demais também. Não é assim não, velho. Somos intransigentes. Tem que ser aqui um super conservador, concordo 100% com o Bolsonaro. Não, velho, mas... Cara, quando é ceder, é todos nós. Todo mundo cede um pouquinho. Todo mundo, mas... um lado vem a nós. E o vosso reino nada. Não tem vosso reino. Mas agora sabemos o caso. Aqui parece jamais ter sido esse. Não temos que unir a direita ou encontrar um líder diante de um cenário extremamente oportuno para alguns, né? Porque Bolsonaro segue inelegível. É muito útil para essa turma, né? Pois a direita sempre esteve unida, como sempre disse o presidente Jair Bolsonaro, e um líder de verdade jamais é apontado, ele é forjado. Esse talvez seja a maior frustração daquele tipo de pessoa e isso os rasga visceralmente por dentro.
segue mais um exemplo do caráter do chocado no então partido de João Amoedo, cada dia ficando mais nítida que as semelhanças destes jamais pararam por aí. Parece que existe um padrão e ele só se confirma a cada momento. E aí eu falei que eram 3 notas, e a terceira nota eu fiquei muito surpreso. Vocês vão entender por quê. Após acenos ao bolsonarismo, Zema entra na mira do entorno do ex-presidente em série de críticas. Aí fala, filhos do ex-presidente e advogado foram alguns do que usaram as redes sociais para rebater as falas. Aí essa nota fala do Eduardo, fala do Carlos, a nota fala do Van Garten, que ali, ó, entre os críticos está o Van Garten, que logo após a declaração lá do CIPEC, afirma que Zema não mexeu uma palha pela direita. E aí que vem minha surpresa. Van Garten ganhou endosso de comunicadores de peso. Olha, não sou blogueiro, sou um comunicador de peso, como Kim Paim. Falei, nossa, eu estou na nota. E depois ainda botou uma aspas minha, ó. Eu escrevi isso aqui, foi um tweet que eu fiz. Os caras tratam bolsonaristas como radicais, extremistas, ultraconservadores, cristãos, reacionários, etc. Só pregam a união da direita na hora de receber os votos. E quando são criticados, né? Onde estavam nos últimos 4 anos para ajudar? É só vir a nós? Cadê o vosso reino? Criticou Paim. Eu critiquei mesmo, viu? Quero saber, é só vir a nós. Cadê ao vosso reino? Cadê, hein? Eu tô errado? Eu tô errado de cobrar o vosso reino? Eu tô errado de cobrar espaço? E eu critiquei, viu? Não ataquei não, viu? Eu não ataquei, eu critiquei. Eu estou surpreso. Por isso que eu vou falando. Eu acho que os ares estão mudando. Estou muito surpreso. 3 notas seguidas que não teve nenhum tipo de ataque. Não. Eduardo Bolsonaro reage. Carlos se une. Eduardo reage também. Eu critico. Sem ataques. Comunicador de peso, não é blogueiro. E aí, nesse meio tempo, olha que engraçado. Partido Novo precisará mudar estatuto para filiar Dallagnol. Dallagnol já tá como certo, vai sair do Podemos, vai pro Novo. Ele já comunicou o Podemos, vai deixar legenda, vai se filiar no Novo. Tem um evento marcado dia 30, ó. Tentar trazer o discurso. Antes dessa nota sair, eu já falei pra vocês, ó. Sérgio Moro, tá aí. Ligou para ex-ministro, falando de 26, colocando como opção, colocando Zema também como opção, falou até do Tarcísio também. Aí você vê que engraçado, né? Olha o Robin já foi na frente para vir pavimentar, né? As movimentações de 2026. Porque Deltan não vai ser candidato em 24, mas vai trabalhar para ajudar a formar a base. Turma tá trabalhando. Serginho Moro tá aí. Você vai ver. Já ele aparece colocando as garrinhas de fora. Do lado do Zema, do lado da terceira via, como quem não quer nada. Enquanto isso, tá ali já aí, ó. No meio do povo. E é por isso que o povo tem tanta inveja de Bolsonaro. Onde vai? É um monte de gente. Teve em São Paulo agora, dia 26. Saiu a nota, não sei se Bolsonaro fez um check-up. Acho que ele fez um check-up também. Fez um check-up e acho que se encontrou com os advogados de São Paulo. E aí, no meio do percurso, passou na São Paulo Expo. Aí tá aí, né? Um monte de gente sendo ovacionado. É engraçado, né? Bolsonaro vai em todos os locais, sempre é bem recebido. Já o Lula, rapaz, tá escondido. Só passei em Washington e em evento controlado da Globo, né? Da CUT, desses locais. Mas enfim, o Lula é o grande, é o popstar do Brasil. Quem somos nós para criticar a popularidade do Lula, né? Junto o povo. Enfim. Vou mandar o vídeo do Pacheco, o vídeo do Múcio no Telegram. Se gosta do meu trabalho, passar no meu canal. Tem um Antônio Valeu, tem o Pedro na descrição, tem Teatros Brasileiro, kimpem.com.br, mas acima de tudo, compartilha este vídeo. Volta amanhã, porque eu quero estar aqui. E, gente, reflitam sobre todas essas coisas. Vejam os ares, vejam os termos que estão começando a aparecer no consórcio, veja como começa até a ficar similar ao que estava acontecendo nos Estados Unidos, em outros países. Essa onda da direita e essa rejeição, essa agenda woke, ela tá rolando no mundo todo. É a volta basicamente da agenda ideológica, que também tá na mão da direita há muito tempo. Só que além disso, tem essas outras situações. Trabalho, as pessoas estão atrás de emprego, melhoria de vida, segurança pública, que também é pauta da direita, pauta histórica. Temos a faca e o queijo na mão. Acho que se jogar direitinho, 24 ano que vem, a gente marca um baita de um gol
E 26, a direita vem com tudo, hein? São 54 vagas para o Senado em 26. Não dá para desprezar isso. Enfim, fico por aqui. Grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!